Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Entre Papéis. Eu sou a Jéssica e hoje eu tenho a honra de conversar com a Magmi Londeiro. Magmi, já quero aproveitar e te agradecer pela participação, pelo teu tempo. Estou muito feliz contigo aqui, tá? Já vou te apresentar. Antes eu queria agradecer aos patrocinadores, aos nossos patrocinadores, apoiadores do podcast, as farmácias JK. As farmácias JK foram fundadas aqui em Santo Ângelo, então quero ressaltar a importância da gente valorizar os nossos negócios locais. Elas estão localizadas próximo ao Hospital da Unimed, em frente à emergência do Hospital Santo Ângelo e também próximo ao antigo terminal rodoviário aqui de Santo Ângelo. Bom, Magmi, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A Magmi, ela é mãe de 2 filhos, agora é vó de uma netinha linda, né? A Magmi é professora, diretora há 30 anos, né, Magmi, da escola, que é uma escola referência aqui em educação infantil no município de Santo Ângelo. O nome da escola é Criança e Companhia. Seja bem-vinda, Magmi. O prazer é meu, Jéssica. Eu recebi o convite com muita alegria, porque poder compartilhar a minha história, né, e contar a minha história, da qual eu me orgulho muito, é um prazer imenso. Então, muito obrigada pelo convite. Que honra, meu Deus. Magmi, então, para começar, eu queria que tu contasse para nós um pouquinho dessa tua trajetória tão bonita, né? Desde da Magmi mãe, profissional, né, agora avó. Então, queria que tu compartilhasse um pouquinho com nós da tua história. Então, Jéssica, há 30 anos atrás, né, eu sempre tive 2 grandes sonhos, né? Eu acho que o primeiro deles é ser mãe, né? Eu acho que quem gosta de criança, forma família, quer ser mãe. Então, não foi o primeiro sonho que eu realizei, né? Mas foi o segundo. E o segundo era montar a minha escola, ter a minha própria escola. Sempre pensei em ter a minha própria escola. Então, eu já era prof antes de montar a escola, né? E aí, quando nós decidimos, foi eu, a minha irmã e uma amiga, a montar a Criança e Companhia, foi o primeiro projeto, né, dos meus sonhos que eu realizei. E foi num período, assim, que eu era recém-casada, né? Sou casada hoje já há 34 anos, né? E então foi assim, a escola hoje, para mim, é a menina dos meus olhos, né? Aquela paixão, é aquela coisa de missão cumprida, de projeto realizado. E nesse meio tempo, logo, quando nós começamos a escola, em 1 ano, eu tive a Martina, a minha filha. Ai, meu Deus, que desafio. Um desafio imenso, né? Porque tu é mãe também, tu sabe, né? Que como demanda, né? Muito tempo, né? Do nosso amor, do nosso afeto, do nosso tempo, né? Da nossa abnegação, né? Mas eu procurei dividir esses papéis, né? Então, enquanto eu estava com a Martina, eu estava com a Martina. De tarde eu ia para a escola, eu ficava na escola e eu tentava fazer a minha agenda, né? Render para eu conseguir desempenhar esses 2 papéis. Foi assim, um momento bastante desafiador, né? Porque era começo das 2 coisas, né? Então, eu digo que a Martina cresceu junto com a escola. A Martina, ela acompanhou o crescimento da escola, então foi muito legal. E logo depois, daí, né, 2 anos e 10 meses depois, veio o Enzo. Aí eu já sabia um pouquinho do que era ser mãe, né? Eu já estava um pouquinho mais calibrada. Mais calibrada, né? Mais acostumadinha com essa missão de ser mãe. Mas também a escola ainda era um bebê, né? A escola, né? O projeto da escola era um bebê. Mas assim, eu posso dizer que desses 2 sonhos, assim, a maternidade é uma coisa assim, que para mim é o maior deles, né? Sim. Mas a educação, trabalhar com educação, trabalhar com o tesouro das famílias, que são os seus filhos, isso é um projeto divino, né? Eu sempre digo que eu sou agraciada por Deus, né? Que Deus me presenteou com a missão de trabalhar com as crianças, né? Com os inocentes. Então, eu sou muito feliz e muito grata por isso. Eu digo, agradeço sempre esse presente, né? Que eu ganhei, que é trabalhar com os inocentes. É engraçado, quando tu fala, a gente sente o propósito, né? Quando as pessoas têm um propósito de trabalhar com isso, é bem emocionante conversar com pessoas assim, que têm esse propósito e... Imagino, porque se não fosse isso, não seriam 30 anos também, né? Não seria, porque quem é professor sabe, né, que é uma profissão que não é muito valorizada, né? Então, e eu acredito ainda numa transformação na educação, porque eu acho que é onde tudo começa, né? Tudo passa, né, pela escola.
Né? Então, tu recebe, no nosso caso lá, que a gente recebe crianças de 1 aninho. Nossa, eles estão aprendendo a falar. Então, quanta coisa eles levam dali. Então, o poder da escola, né? De transformação que a escola carrega. Né? Então, o papel, a importância do papel do professor. Então, eu ainda acredito na mudança, né? Desses valores da educação, né, dos valores éticos, da valorização, né, do profissional da educação, né. Eu acredito nisso. Que bom conversar que, né, que não tá, nem todo mundo acha que tá perdido, acho que também não tá, e é importante a gente lutar mesmo por isso, né. Eu falo porque minha mãe também é professora e eu escuto muito ela falar isso, né? Mas eu queria, Magmi, que se tu pudesse, assim, trazer ao longo desses 30 anos o que de memória feliz tu tem em relação a isso, o que te fez persistir, porque como a gente estava conversando antes, tem coisas que acontecem, tem coisas que acontecem na nossa vida que às vezes dão um baque, assim, e fazem a gente pensar, poxa, por que eu tô fazendo isso? Será que eu continuo? Será que não? Sim. Então, eu queria que tu trouxesse isso, assim, o que te fez persistir, assim, o que te deu força para continuar, quais as memórias boas que tu tem desses 30 anos que tu tá aí na frente da escola. Os desafios, né? Eu sempre digo que uma escola, quando tu tem uma escola, tu recebe diversas culturas, né? Diversas famílias, diversos comportamentos, né? Famílias com um formato, família com outro formato, cada vez mais isso, né? Então, esse eu acho que é um dos grandes desafios, né? Porque, às vezes, o que para ti é a linha reta, né? Para outra família, não. Tem os atalhos, né? Então, esse eu acho que é um dos grandes desafios. Esse alinhamento, né? Com as famílias, né? E eu acho que, nesse momento, as escolas têm que ter a sua postura, né? O seu, como é que eu vou chamar? A sua maneira de agir, os seus valores, os seus pilares bem definidos, porque senão tu te perde. Né? Então, isso eu senti muito, assim, ó, nessa trajetória de manter firme, né? Os pilares, a nossa posição. Né? Então, e são coisas, assim, que eu não abro mão. Uma delas é o afeto, né? E eu acho que essa acolhida das crianças, esse respeito às crianças, a acolhida das famílias, né? Então, isso, para mim, é o pilar de número 1 da escola. Né? Outra coisa, a segurança, né? E a qualidade no que tu vai transmitir. Então, assim, tu manter esses pilares e preservar os teus valores, o que é certo para a instituição, o que a criança merece dentro da instituição, a questão da comunidade, a questão da família, né? Então, são valores, assim, que são inegociáveis, né? Então, isso foram coisas que eu fui aprendendo ao longo desse tempo. Sabe? E eu acho, assim, que tem coisas, assim, nesse processo que os pais dizem, não, mas lá é assim, que sempre foi assim. Né? Então, coisas que se enraizaram, né? Valores que se enraizaram, e os pais já chegam dizendo, não, mas lá é assim, tu vai ver que não vai dar em nada, sempre que lá é assim. Então, isso me orgulha, porque são esses valores que eu acredito. Né? São coisas, assim, que são pontuais e que eu acho que são fundamentais na educação, né? Das crianças, né? Da escola, né? Que norteiam o nosso trabalho, né? E tu sabe que hoje, estudando um pouco sobre isso, tudo que tu falou é denominado a cultura, né? Na verdade, a cultura vai sendo construída, a gente sempre pensa assim, qual é a cultura da minha empresa? Na verdade, a cultura tu vai construindo de acordo com o que tu se propõe a fazer, e quando tu segue firme nisso, a gente vê o resultado a longo prazo, né? É bem interessante. E assim, ó, é o que eu disse, né? É legal que as pessoas saibam. Eu vou te dar um exemplo só. Eu sou uma pessoa muito chata para horário. Se eu me atrasar para algum compromisso de trabalho, eu prefiro não ir do que chegar atrasada. Isso para mim é uma coisa que me incomoda. E para os meus filhos, a vida inteira eu dizia assim para eles, para uma festa, para um convite na casa de alguém, a gente vai 10 minutos depois. Nunca antes, porque a família não está pronta antes do horário. Sim. E para um compromisso profissional, um compromisso de trabalho, 10 minutos antes, 15 minutos antes. Então, assim, isso é uma coisa que eu carrego, sabe? E na escola, as minhas reuniões acontecem exatamente no horário marcado e terminam no horário estipulado. Porque eu acho que isso é um respeito com a família, com quem vem.
é uma maneira de tu mostrar para a criança que aquilo é importante, que tem um horário a ser seguido, que tem regras, né? Então, é uma coisa que eu não abro mão também, e todo mundo já sabe, se tu vai chegar atrasado, nem vai, porque já terminou. Já aconteceu, né? Então, isso eu acho, assim, que se perdeu muito. Né? Eu sempre dizia assim, até hoje, eu não gosto de ir num lugar onde eu tenho que ficar esperando. Porque se tem um combinado, tem um horário, isso é uma regra para mim. Então, a Martina disse, mas então é muito chato em algumas coisas. Eu digo, pois é, minha filha, eu sou chata, não consigo ser diferente, sabe? Então, assim, essa é uma das coisas pontuais na escola que os pais sabem. Não, a reunião é às 8 horas vai começar. Né? E é verdade, porque tu estava aqui hoje antes que eu. Não, mas tu chegou no horário, Não, mas só para tirar um pouco de graça, né? Não, isso aí. E Mag, voltando um pouquinho para a história da tua maternidade, assim, que tu falou, né? Que a Martina nasceu bem pouquinho depois que a escola tinha aberto, né? Como é que foi para ti conciliar isso, assim? Acho que a gente aprende muito sobre valorização do tempo quando a gente é mãe, né? Como é que foi para ti com a chegada da Martina e depois com a chegada do Enzo e ainda tá tocando a escola? Tu sabe que quando tu me chamou pra gente conversar, né? Eu fiquei pensando sobre isso. Lembrando, né? Porque faz tempo. E agora a gente tá vivendo com a Fernanda, né? A nossa netinha, bem essa fasezinha que eu vivi com a Martina lá atrás, em toda essa polvorosa da escola. Na Martina, eu me vejo. E a demanda, né, que requer uma criança, né? E eu não me lembro, sabe? Hoje eu fico pensando como foi que eu dei conta. Como foi que isso aconteceu, né? Mas super dei conta, passou aquele momento, tanto é que logo depois eu já tive o Enzo, né? 2 anos e pouquinhos depois eu tive o Enzo. E eu só fui ter babá, né, quando a Martinha tinha 8 meses. Então, aquele período, assim, ó, mais, que exigia mais desafiador, do comecinho, né, as noites mal dormidas, o soninho irregular da Martina e tudo mais, eu passei sozinha. E isso é uma coisa, assim, que hoje eu não faria, né, digo para ninguém fazer, indico que não façam. Mas a Martinha tinha 19 dias quando eu voltei para a escola. Então, ela era muito pequenininha. Então, hoje eu digo, por que eu fui fazer isso, sabe? Eu digo, ela era um biscoitinho, né? Uma coisinha, né? E, então, hoje eu digo, a gente tem que dar esse tempinho para eles, né? Claro, eu ficava toda manhã com ela e eu ia de tarde para a escola. Mas eu voltava, assim, tipo 7 horas da noite para casa. Né? Então, eu tive um suporte, assim, bem legal da minha mãe, né? Que me ajudou muito, né? Meu Deus, as mãezinhas são maravilhosas, né? Nossa, rede de apoio, o que é uma mãe sem uma rede de apoio, eu não sei. Exatamente. Então, assim, eu tive esse suporte da minha mãe, eu tinha uma pessoa que trabalhava conosco também, que foi maravilhosa, né? Nesse período. Mas eu fico pensando como é que foi, sabe? Porque eu me lembro, assim, que a Martina foi bem choroninha, sabe? Das noites mal dormidas, daquela coisa de passar a noite inteira funcionando. Isso que meu esposo sempre foi muito parceiro, sempre foi um paizão, né? Mas mesmo assim, né? E hoje eu fico pensando, digo, nossa, eu dei conta. Né? Dei conta. Já com o Enzo foi mais fácil, porque o Enzo, eu tinha a babá. A babá já estava comigo, já conhecia, né? Mas igual, né? Aquela função de mamar, né? Menino mama, que é um horror, né? Não sei, passava eu só tenho mamando. menino. Te prepara, né? Meu Deus. Te prepara, porque menino mama a noite inteira, né? Mas era diferente, ele mamava, eu entregava para babá, né? E ela me ajudava. Né? Então foi mais tranquilo. Mas a gente passa e depois esquece, sabe? Eu tive que relembrar esse tempo para trazer aqui hoje. Mas é bom relembrar, né? Saber como era e como a gente tá hoje, né? É bom voltar essa evolução, né? Evoluir. E hoje, assim, ó, eu digo para a Martina, a Fernanda, assim, ó, é um presente, né? Porque, meu Deus, ela é muito parecida com a Martina, enquanto pequenininha, e o meu marido diz assim, parece que eu tô pegando a Martina no colo, que eu tô tendo a oportunidade de novo do tempo de tudo com a Martina, porque ela é muito parecida com a Martina e com o Enzo. Então, parece que é uma outra oportunidade, sabe? Uma mini Martina. Uma mini Martina ali. Então, é muito legal isso também. É engraçada a sensação que os meus pais têm, é justamente essa também. Eles falam, parece que é tu pequenininha aqui que eu tô... E a tua filha é parecida contigo? É bem parecida. De personalidade também, aparência e personalidade. É igual lá em casa também. E é a única neta, então. É a princesa de todos os avós. Tá sendo o nosso biscoitinho lá, meu coisa Deus. boa, um cheirinho de bebê, né? Ai, delícia. E agora, Magmi, a Martina e o Enzo, então, estão adultos, né? Como é que é a fase agora de ser mãe de filho adulto? Tem alguma fase, assim, que tu achou mais desafiadora, né, nesse período todo de... Tu sabe, assim, é que eu sempre fui muito
pontual nas coisas, assim. Eu não tive grandes desafios na educação com eles. Porque até hoje, assim, ó, a Martina, eu não fui aquela mãe que surrou filho, que tive problemas, assim, com filho. Ai, tem relatos de mães, de conhecidos meus, eu nunca precisei, assim, ó, né? Porque eu sempre fui muito firme nas minhas posições. Eu dizia, não é não. E eu nunca voltei atrás nas minhas decisões. No limite. Muito claro o limite. E eu e o Fernando, a gente sempre combinou muito isso também. Né? Se eu disser, a gente vai manter a palavra. Mesmo que tu não concorde, depois a gente vai ver o que a gente faz. Mas nunca nós vamos voltar atrás. Então, a gente alinhou isso muito claro, sabe? Na educação dos dois. Então, eu não tive grandes desafios, assim, quanto a essa coisa da educação. Não tive. E... a Martina, né, hoje mãe, fonoaudióloga, tocando a vida dela, fazendo as coisas dela, né, a vida acontecendo. Deve ser bem bonito ver os filhos se desenvolverem. Muito assim, legal. Né? E tu sabe, Jéssica, assim, o Enzo, desde 16 anos, praticamente morando fora, né? Então, eu percebo, assim, que gratificante e coisa linda eu poder olhar, assim, para eles e ver que eles estão construindo a vida deles, né? O caminho deles, né? E eu sempre fui muito, assim, de liberar eles para o mundo, sabe? De deixar eles viverem as oportunidades, né? Então, e eu acredito nisso. A gente tem que deixar eles voar. Tem que preparar eles para voar. Né? E dói o coração de pensar pouco, dói né? o coração. Que agora a minha tá tão pequenininha, eu penso nela voando. Tu sabe que eu estava conversando com uma família na escola, agora nós tivemos a mostra pedagógica no final de semana passado, uma família muito querida, e eu falei para eles, né, eles têm 2 meninos, e eu falei para eles da experiência que nós tivemos com o Enzo, do quanto o intercâmbio na vida do Enzo foi um divisor de águas, né? Eu tenho um filho que no primeiro momento foi um desafio para ele, e ele hoje é uma outra pessoa. Ele fala 6 línguas. Nossa, imagina. Ele conhece, assim, ó, muitos lugares que eu ainda pretendo conhecer, né? Vai, com certeza. Ele conhece, assim, ó, muitos lugares, muitos países. E a vida dele ele está fazendo fora, né, do Brasil, né? Ele ainda pensa em voltar. Mas eu acredito que vai levar uns 10 anos por aí para ele meu Deus, voltar. que saudade. Então, assim, a gente se vê, né? Sim. E vejo, assim, na Martina também, né? O quanto ela é firme nas decisões dela, nas posições dela. A escolha profissional dela também, o quanto ela é respeitada, né? O quanto ela gosta do que ela faz. Também tem a veinha empreendedora, né? Porque difícil não ter, né? Com o pai e com a mãe empreendendo, né? Então, eu vejo, assim, ela com interesse, o Fernando tem uma indústria, ela com interesse na indústria, de ver acontecer, dos projetos, né, do Fernando. Então, isso é muito gratificante. Então, aquela sensação de missão cumprida, sabe? Acertei, dei o meu melhor. Deu tudo certo, deu né? tudo certo, né? Foi difícil, foi desafiador, mas deu certo. Tem aí 2 pessoas, né? Pro mundo, Pro né? mundo, boas, né? Pessoas maravilhosas, né? Que tu tá entregando, né? Então, é muito gratificante. E eu tava... A gente vai vendo, assim, observando tentando tirar a sabedoria das pequenas coisas, né? Eu tava pensando assim, tava comprando umas roupinhas pra Liz esses dias e pensando assim, nossa, eu gosto mais de comprar pra ela e ver ela feliz do que pra mim mesma, sabe? Não que eu não goste pra mim, obviamente, Sim. mas assim, a felicidade deles pra nós é quase que mais feliz do que a nossa própria felicidade, né? O quanto é gratificante tu poder proporcionar pros teus filhos, né? O caso do Enzo, por exemplo, os países que ele visitou, que nós ainda não conhecemos, mas me enche de orgulho. A gente ele fez ter com conhecido, né? dele já ter tido essa oportunidade, que eu não tive, né? Eu não tive a oportunidade de fazer intercâmbio. Né? Imagina. Uma coisa muito distante, né? Há 40 anos atrás, eu vou fazer 59 agora, né? Então, imagina há 40 anos atrás, eu fazendo intercâmbio. Né? Era fora de cogitação, né? Então, para a gente poder proporcionar isso, é o que tu disseste, né? É mais gratificante do que como se fosse para nós, né? Então... E é tão bom a gente ser mãe em função disso. Acho que o nosso aprendizado é muito mais prático. E essa coisa, assim, dessa doação, né, de mãe é muito legal, porque a gente abre mão, né, de valores, né? Quando tu escolhe, opta em dar para a filha do que comprar para ti, tu tá abrindo mão de valores. Claro. Tu abre mão do teu tempo, né, da tua atenção, do teu amor, do teu cuidado em favor deles, né? Isso não é obrigação. Sim, isso é uma doação, né? Uma doação. É bem bonito. É muito legal.
Bom, agora vamos pensar na Magmi profissional, porque se for pensar em assunto de maternidade, nós vamos até o ano que vem falando sobre filho, porque a gente gosta de falar deles, né? Magmi, mas assim, tu contou um pouquinho da tua trajetória, mas eu queria que tu contasse um pouquinho mais da história do Criança e Companhia, né? Vocês estão fazendo 30 anos esse ano, né? Uma história bonita. A Escola Criança e Companhia é uma referência aqui em Santo Ângelo, né? Todas as famílias que levam seus filhos lá fazem a própria propaganda da escola, né? Porque todo mundo fala super bem. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho mais da escola, né? Dos acontecimentos, dos marcos na história da escola. Se tu poderia compartilhar conosco. Falar da Criança e Companhia, para mim, é falar de um pedacinho do meu coração. Né? Da minha história, eu acho que a minha história toda eu construí dentro da Criança e Companhia. Né? Os meus valores, assim, que hoje são mais pautados, são mais enraizados, né? Então, toda essa trajetória, assim, me fortaleceu, assim, muitos laços de como ser humano, como pessoa, como cuidado, como respeito. Eu acho que isso é um dos pilares, assim, muito fortes nossos e que fazem e as famílias enxergam isso, sabe? Então, assim, eu me sinto, assim, muito feliz de ter conseguido transmitir isso, porque as crianças mostram isso, né? Elas contam isso em casa, as famílias sentem isso, esse aconchego, né? Esse amor que transborda, que é além dos muros da escola, né? A nossa escola, talvez por ter essa característica de ser uma escola menor, a gente consegue, né, esse acolhimento, né, essa coisa mais que eu acho que a criança precisa nessa primeira infância, é justamente essa referência. A faxineira conhece as crianças, ela chama pelo nome, né? Então, isso eu acho muito bacana, muito legal da escola, sabe? E também, assim, o convívio, né? Os laços que tu faz lá, que tu forma na escola. As experiências, eu tenho, assim, inúmeras histórias para contar de vivências na escola, sabe? De transformação, a escola enquanto agente transformador de vidas, né? De crianças, de famílias, né? O quanto é importante, assim, tu acolher as famílias com as suas dificuldades, né? Porque nem toda família está no formatinho que tu quer, né? Que a gente considera o ideal. Seria o tradicional, né? Né? Aquela família que a gente tem famílias, né, que os pais separam, né? Tem famílias que tem algum relacionamento mais difícil. Então tem N tipos de constituição de família, né? Hoje já tem as famílias diferentes, né? Sim. Então isso tudo tu tem que aprender a lidar com tudo isso, né? E o que eu percebo, assim, é que a escola consegue acolher todas essas famílias, sabe? Acolher e passar isso, né? Tem empatia, né? Hoje, assim, eu já recebo na escola os filhos dos meus ex-alunos. Ai, meu Deus. É verdade, claro. Os filhos dos meus ex-alunos. Então, eles chegam lá, prof, tu não tá me conhecendo, né? Ai, me chamam de prof. Eu digo, desculpa. Eu digo, a prof, não lembro. Eu digo, prof, mas tu tá igual, prof, tu tá mesmo. Eu digo, mas vocês crescem, Tomou formal. E eles dizem, prof, eu sou fulano. Eu digo, eu não acredito. E daí estão lá com as crianças, né? Então, assim, qual é a impressão, que mensagem eu tenho disso? O tamanho da memória afetiva que essa criança carregou na vida, que hoje faz trazer o seu filho para a escola. Não tem coisa mais gratificante. Né? Exato. Esse é o meu sentimento. Eu digo, olha, eu fico tão feliz quando eu recebo o filho do meu ex-aluno, porque eu sei que nós fizemos a coisa certa. É a reafirmação que deu certo. Que está no caminho certo. Exato. Que continua no caminho certo. Né? Que ele só vai trazer o filho porque ele sabe que ele teve uma experiência legal na escola, uma memória afetiva muito latente, né? Então, isso me impulsiona muito, sabe? Muito, muito, muito. Essa memória afetiva que eles carregam, sabe? Nossa. E a indicação também eu acho que é legal, né? Porque, eu trouxe meu filho porque o fulano falou super bem, né? Isso. Então, nossa, que legal. E a escola, então, ela começou contigo, e com a tua irmã e com uma amiga, com uma né? amiga, isso. E aí, como é que vocês decidiram, assim, eu vou abrir uma escola? Como é que foi? Por que vocês decidiram isso, assim? Tipo, oi, bom dia, vou abrir uma escola. Eu acho, assim, Lembra como é que foi? Sim, assim? Lembro bem. Nós três trabalhávamos numa outra escola, as três na mesma escola. E a gente não concordava com algumas coisas, né? É o que eu falei antes dos valores, né? A gente tinha, assim, muito parecido os valores, o que nós pensava sobre educação. E daí, uma das amigas, né, da minha amiga, ela resolveu sair. Aí depois eu saí. E daí a minha irmã saiu.
Foi assim, uma atrás da outra. E daí, numa tarde, assim, nós estávamos conversando, vamos montar a nossa escola. Meu Deus. Então, vamos montar a nossa escola. Bem tranquilo. Muito tranquilo, num papo, assim, de mesa. E daí, eu tinha 26 anos, né? A minha amiga também, e a minha irmã tinha 23. Então, umas guria, né? Sim. E daí, nós começamos a buscar casa. Planejar. Então, planejar. A segunda casa que nós vimos é a casa que a gente está até hoje, né? Foi a única, né? Nós entramos ali e o coração bateu, né? Eu digo, é aqui. Porque a nossa escola, ela tem toda aquela frente ali, né? E lá atrás ela vai até o meio da quadra, praticamente. Nossa, enorme. E depois ela sai num terreno lá na Marquesa Herval. Meu Deus, não dá para imaginar que aquilo vai. Todo mundo que entra lá diz, nossa, eu não imaginava que era tão... Nós temos um ginásio lá atrás. Olha só. Nós temos um campinho de futebol lá atrás. Inacreditável. Nós temos o Parque dos Pequenos, é lá atrás, não é ali na frente, né? Os parques dos maternais são todos atrás. Ali na frente só vão as crianças pequenas, de 5 aninhos, quer dizer. Então, as pessoas entram lá e não imaginam a dimensão da escola, né? E claro, a gente fez muitas mudanças, era uma casa, né? A gente foi transformando aquela casa aos poucos foi crescendo, construindo, em escola. Então hoje tu entra lá, é um espaço alegre, é um espaço bonito de ver, sabe? Então... E tu imaginava, assim, olhando pra frente, assim, 30 anos, quando tu abriu, é que nem eu tava te falando, eu não imagino hoje a Aurum com 30 anos. Sim. O que vai acontecer nesses 30 anos? Nossa. Não sei se eu acreditava que ia continuar, sabe? Eu até pensei assim, um dia a Martina vai tocar a escola, ou as filhas da minha amiga, ou as filhas da minha irmã, a filha da minha irmã, nenhuma veio para essa área, sabe? Sim. A Martina hoje eu não sei se ela tocaria a escola, por exemplo, sabe? Eu acho que ela vai mais pro lado da fono mesmo, que ela gosta bastante. Não que ela não gosta da escola, ela dá um espetáculo lá também, né? Um espetáculo assim bem válido. Ela tem uma visão assim, ó, diferenciada, mais moderna, né, das coisas, né? Mas eu acho que ela não tocaria. Mas perdi o raciocínio. Eu acho que ela vai mais pro lado da indústria, assim. Sim, eu acho que seria isso. Que legal. E a tua posição como diretora, assim, ao longo do tempo, como que tu viu a evolução da tua carreira? Né? Como é que tu notou ela evoluindo? O que tu tem de competência que tu tinha desde o início até agora, que tu não deixou de ter? Quais os valores? Bom, tu falou muito sobre os valores, né? Mas, assim, como foi a evolução da Magmi que começou até agora? Assim, como que tu teve que evoluir ao longo do tempo, se adaptar? Tu sabe, Jéssica, que eu sou professora, né? Então, a minha formação é pedagoga. Eu fiz a pós em educação infantil. E sou mestranda, né? Sou mestre em educação. Nunca parou de estudar. Nunca parei de estudar. Mas eu nunca fui gestora. Pois é. Né? Nunca fui gestora, nunca, né? Aí, quando nós começamos a escola, as 3 eram profs, né? Nenhuma era gestora. Mas eu tinha um perfil, um pezinho ali que eu gostava, né? Daí eu dei aula o primeiro ano na escola só, e depois eu já fui para essa parte administrativa. Se dedicar na gestão. Me dedicar nisso. Daí eu fui fazer alguns cursos, né? De algumas coisas, entender um pouquinho mais da contabilidade, né? Dessas questões financeiras, né? Que eu não entendia. Porque a gente não tem a noção quando a gente abre um negócio sobre o quanto que... E o quanto isso... Tu tem que ter conhecimento, né? Dessa gestão financeira, né? Porque é o alicerce, né? Um dos alicerces, né? E daí eu tive um braço direito que foi meu esposo. Meu esposo me ajudou muito nesse começo, né? Com essa questão de contas a pagar, de fluxo de caixa. Ele já tinha uma experiência. Ele sempre foi, é a área dele, né? Então, foi assim o meu braço direito, que foi o que eu aprendi, o que eu consegui, né? Fazer nesse primeiro momento de administração foi com o apoio dele, né? Foi... Até tu conseguir se estabelecer. E tu sabe que é uma área, assim, que hoje me encanta também, sabe? Essa coisa da gestão me encanta, sabe? Muito, muito, muito. Que eu acho que é uma área que tem bem forte, assim, na Martina também, sabe? Essa coisa da gestão. E precisa, né? Para quem é empreendedor... Tu tem que ter os dados, né? Tem que ter esse olhar macro, né? Porque senão tu não consegue. A gente vê assim hoje as empresas, né, que ficam 1 ano, 2 no mercado, né? Eu tava conversando, até foi com a Milena, eu fiquei apavorada, assim, 60% das empresas fecham
Com 5 anos. Isso. Acho que justamente por isso, por não ter o controle, né? Não ter o controle. E isso é fundamental, né? Tu tem que ter muito presente isso, né? O passo que tu vai dar, né? Como que tu vai gerir. E hoje, assim, eu já vou de boas, assim, Sim, sabe? Imagina, né? Dá aula, já dá para abrir um curso de gestão da educação. Que legal. Joia. E aí, a gente estava conversando um pouco sobre os desafios, né? Que tu falou sobre a questão das famílias, com formatos diferentes, com valores diferentes. Tem algum outro desafio, assim, que tu considera importante e que tu consegue solucionar de maneira mais tranquila hoje? Não sei, assim, se ter das famílias, sempre as famílias, né, que são as pessoas, as assim. pessoas. Mas assim, ó, todo dia aparece um desafio novo. Sim. Né? Agora eu sou muito assim, ó, eu respeito muito essa questão da orientação do profissional, né? Então agora tem a questão das telas. Né? A orientação de 0 telas até 2 anos. Tem a questão da alimentação, do 0 doce até 2 anos. Está, né, respaldada por aquilo ali. Então, assim, ó, não é lei, não é regra, mas tem uma orientação. Né? Então, assim, eu procuro cuidar isso. Né? E daí tem famílias que, eu dou açúcar em casa, já tenho humano, já como e tá tudo certo. A dificuldade da aceitação da criança. E daí, assim, na escola eu tenho o cardápio para as crianças até 2 anos, 0 açúcar. Eles não comem açúcar. Então, tem famílias que reclamaram. Não tem sabor, que gosto tem isso? Não tem gosto. Em casa ele come e não sei o quê. Então, assim, tu tem esses conflitos, né, no decorrer. Mas, assim, eu sempre digo, eu prefiro acompanhar a orientação do profissional. Né? Eu prefiro seguir essa linha, né, do que eu entupir as crianças de doce. Né? Então, como a gente faz o lanche na escola, nós é que gerenciamos isso. Então, eu prefiro seguir essa orientação. Né? A orientação do profissional que estuda para isso, que entende, sabe do que está falando. Claro. Né? Olha a sorte que a Fernanda tem de ter uma avó que não vai dar doce. Não vou dar doce. Porque olha que não é fácil. Eu acho assim, ó, nem tanto lá, nem tanto cá. Sim. Eu acho que tem que ter um equilíbrio nisso também, sabe? Às vezes tem um bolinho lá, uma coisa que não é um... Eu acho que não pode ter o extremo, sabe? Só que eu acho que não pode ser uma rotina, né? Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio, tem que ser uma coisa assim, ó, bem articulada, bem pensada, com maturidade, sabe? Porque todo extremo eu acho que não funciona, sabe? Tanto com as telas quanto com a alimentação. Mas não pode desviar muito desse caminho, sabe? Isso é uma opinião minha, né? Eu penso assim. Né? Então... E essa questão do resolver problemas, Magmi, como que tu foi amadurecendo isso? Eu vejo um amadurecimento, claro, muito pequeno, assim, né, comparado a 30 anos, mas eu lembro que no começo, assim, logo eu era mais impulsiva, reativa. Agora eu já penso um pouco mais antes de fazer. Como é que é isso, assim, para te resolver os problemas? Tu toma ainda, às vezes, decisões rapidamente? Como é que tu faz para fazer isso? Olha, eu já fui muito assim também, sabe? Quando eu comecei a escola... Porque, assim, ó, eu sempre fui muito rígida, sabe? A regras, o que é certo, a disciplina. Isso é uma coisa minha, sabe? Eu sempre fui muito disciplinada. E eu aprendi, com o tempo, com o amadurecimento, que tu não pode tomar decisões no calor da emoção. Tem que dormir Tem que dar uma dormidinha ali, vai para casa, descansa, reflete. No outro dia tu pensa, ainda bem que não falei nada hoje, ainda bem que eu não fiz isso hoje. Porque não era o momento, não era o caminho que eu ia tomar. Hoje eu consigo enxergar aquele mesmo problema de uma outra forma. E o resultado sempre é melhor. Isso eu digo muito para os meus filhos. Né? Eu digo, gente, cabeça quente não resolve problema, só cria problema. Né? Então, eu sempre digo, quando tem alguma coisa que incomoda, que está difícil de resolver, que é nem é um problema, às vezes é uma coisa que tem que resolver. Pensa, dorme, nada com uma boa noite de sono ou umas horinhas sabe? Tipo assim, não vou pensar nisso agora, que a solução vem. E eu acredito que isso é o sopro do divino, sabe? Eu sou uma pessoa assim, ó, que eu sou muito religiosa. Isso foi uma coisa que eu amadureci também ao longo do tempo. Eu não era. Então, hoje é uma prática minha, rezar. Eu rezo todos os dias, eu rezo. Eu saio da escola, né? Eu mexo com as famílias, né? Eu saio no meu portão lá de casa e eu rezo. E eu digo assim, todos os dias é a mesma reza. Senhor, toma conta dos meus filhos, que são teus filhos.
Meus filhos são os filhos dos outros, né? Então, assim, parece que se eu não fizer essa oração, daí eu rezo meu Pai Nosso, minha Ave Maria e São Miguel Arcanjo. Se eu não faço essa oração, meu dia não começa. Eu preciso rezar. Da rotina. Eu preciso entregar as crianças para Deus. Eu digo, estão sob os teus olhos, Senhor. Toma conta para mim. Quando eu viajo de férias, Senhor, eu tô saindo, mas tu fica. Sabe? Então, essa conversa com Te Deus deixa em paz também. me deixa em paz. Não sei se é uma coisa minha, tem muita gente que há de pensar que, né, não. Mas para mim aquilo é confortante, é tranquilizador, sabe? Rezar e entregar. Né? Te ajuda, Me ajuda a dividir o fardo. A dividir o fardo, exatamente. Que legal. E agora falando um pouquinho da questão do momento bem desafiador, eu até quis trazer essa questão da pandemia. Claro, já passou um pouco, né? A gente ficou com as memórias, né? Mas eu acho que a gente teve um aprendizado muito grande pós-pandemia, principalmente na área da educação. Não só de medidas sanitárias, mas o impacto que a pandemia causou para as crianças também, né? Como é que a escola reagiu a isso, assim? Como é que foi? O que a pandemia trouxe? A gente sempre fala, né? Trouxe de negativo. O que a pandemia trouxe de positivo para vocês? Bom, para os professores foi uma reviravolta, né? Sim. Porque nós tivemos que aprender a alfabetizar à distância. Né? A criança do outro lado da tela... Aprender na marra, né? Não deu tempo. Aprender na marra. Então, assim, os professores não dominavam essa tecnologia. Eu mesma, eu tive que aprender. Né, para nós trabalhar com os professores. Também a gente fazia reuniões online, eu tive que aprender para poder fazer. E o desafio para os professores, alfabetizar uma criança, trabalhar um projeto, né, à distância, manter a atenção da criança, né? Se na sala de aula tu tem que inventar e mudar de situação toda hora, para te atrair atenção, para te chamar a atenção da criança, para ti, imagina a distância. Através de uma tela. Então, assim, esse eu acho que foi um baita aprendizado. Eu acho que revolucionou a educação, né? O sistema híbrido revolucionou. Meio que a força, mas não tinha pra fazer. E, assim, coisas que talvez a gente pensasse que nem era possível de fazer. Alfabetizar uma criança online. Né? E a gente vê como é possível, né? Então, quando tem essa demanda e tu encara o desafio, não tinha o que fazer, né? É a modalidade, né? Então, claro que nada substitui o presencial. Eu acho que a educação é uma das coisas ainda que não tem, mas a gente vê que é possível também, né? Mas eu acho que não substitui, né, a presença, né, do professor na sala. Eu acho que outra coisa também que a gente leva para a vida, né, que mudou o hábito de todo mundo, de toda a população do país inteiro, a questão da higiene, né? Eu sou uma gaúcha nata, né? Tomo chimarrão de manhã, eu tomo meu chimarrão à tardinha, né? E não abro mão do meu chimarrão. E eu compartilhava meu chimarrão com muita tranquilidade. Hoje eu já não consigo mais compartilhar o chimarrão. Eu tomo na família. Eu não consigo mais compartilhar o chimarrão, nem de outra pessoa, assim, sabe? É só pessoas muito próximas, assim, que eu compartilho. Mas, então, assim, coisas que não te passavam pela cabeça antes, que era muito natural aquilo, né? Tu compartilhar a cuia de chimarrão. O álcool também, né? O álcool, usar aquela coisa do toque em qualquer lugar. E eu não sei, falando em mim, parece que eu tenho que sair dali, eu tenho que lavar a mão. Aquela coisa de lavar mais a mão, né? De usar, onde eu enxergo um álcool, eu tenho que passar o álcool. Não tocar em tudo que é superfície, sabe? Dependendo do lugar. Não largar a bolsa em qualquer lugar. Sim. Né? Tu chega no banheiro, tu larga a bolsa. Fica meio neurótico. A gente fica... Mas eu acho isso assim que trouxe uma questão de higiene, né? Que uma percepção de higiene diferenciada. Isso. E as crianças também, que isso eu acho muito legal. Já vieram com isso. Eles vêm, prof, tem que lavar a mão, sabe? Então, eles trouxeram isso, né? A pandemia trouxe isso, esse hábito. E vocês notaram, assim, depois que foi liberado de novo as aulas, que as crianças voltaram à sala de aula, vocês observaram, assim, as crianças... Como é que vocês observaram as crianças chegando na sala de aula? Eu imagino que deve ter sido, tipo, uma revolução, assim. Mas foi assim, eu tive casos de crianças que não aceitavam o abraço, né? Para não ter contato, né? Então, eu tive crianças, assim, que tiveram que ir para psicólogo, porque o cuidado foi tanto em casa e realmente, a gente viveu momentos, assim, de terror, hoje, né? É fácil falar, né? Mas hoje a gente fala, parece, assim, uma coisa muito distante, né? Que foi a pandemia, mas, na verdade, não foi, né? A pandemia foi assustador, né? Então, as famílias protegeram muito e tinha que ser feito, né? O meu filho, até ele estava na Alemanha nesse período.
A gente perguntou para ele, tu quer voltar, filho, ficar? Não, mãe, ele tava dividindo apartamento com um mexicano. Não, mãe, não vou voltar, tô de boas aqui, tá tudo tranquilo, aqui tá tudo certo. Isso foi numa quinta-feira. No domingo, o amigo mexicano resolveu voltar para casa. Daí ele ia ficar sozinho. Daí ele nos ligou e disse assim, eu acho que eu vou voltar para casa, porque sozinho, se eu ficar doente, imagina. Aí ele veio, na semana que ele... Quase que ele não conseguiu voltar, né? Sim. Na semana que ele veio, fecharam os aeroportos, toda aquela função. Né? Então foi assustador, é uma coisa que a gente não consegue nem, parece que, lembrar, né? E as crianças trouxeram muito isso, né? Do risco, do receio, né? Ai, prof, ele tá com gripe. Ninguém podia Ninguém podia espirrar na rua, eu lembro. Era um negócio assustador, espirrava, a gente já ficava... Ai, será que é Covid, né? E o planejamento da escola, eu imagino que também deve ter sido algo bem cuidadoso, né? Porque tu tem que planejar a volta de uma maneira segura. Eu me lembro que tinha aqui em Santo Ângelo aquela questão da bandeira vermelha, as cores, né? Sim. Lembra? Que daí podia voltar, daí não podia, era uma coisa semana, meio... Trabalhava uma semana, ficava em casa de novo, né? Não, nós fizemos na escola até... Como meu marido tem essa indústria, né? A gente fez umas paredezinhas assim de acrílico entre uma classe e outra. Então a criança ficava fechadinha naquele acrílico numa aqui. redaminha, meu Deus. Era aqui na frente, aqui... na classezinha da criança era aquela... Eles não se espirrasse, não tinha contato, tudo, né? ali. Tudo ali. Então a gente... Eu me lembro que foi uma época assim, ó, de dificuldade econômica bem rigorosa, né? Bem... Sim, porque as pessoas pararam de trabalhar. Pararam de trabalhar. Então, assim, foi uma cadeia, né? Segurar isso é difícil, né? E daí, assim, as famílias, quem não tinha obrigatoriedade de estar na escola, simplesmente tirou da escola para ficar em casa, para poder pagar alguém para estar em casa, para ficar... Então, assim, foi um período bem difícil também financeiramente, né? Sim. Eu acho que todo mundo passou por isso, né? Então, foi bem difícil. Mas sobrevivemos, como se diz, graças a Deus, né? Mas, assim, também a gente percebe a capacidade de regeneração, né? De retorno das pessoas, né? De voltar à atividade, de voltar a fazer a máquina funcionar e de essa persistência, né? Porque foram anos ali para superar o que aconteceu na pandemia, foi 3, 4 anos, né? Quem conseguiu, assim, né? E manter. Quem conseguiu, exatamente. Exatamente. Bom, e agora a gente vai falar sobre pessoas, como é difícil, né? A questão do trabalho em equipe, eu acho que a escola traz muito isso, né? O trabalho em equipe, tanto dos professores, com as famílias, né? A comunidade escolar, enfim. Como é que vocês alinham? Como é que vocês alinham essa relação do trabalho em equipe, de deixar todo mundo alinhado no mesmo propósito, no mesmo sentido, com os professores, né? Com a comunidade escolar? Como é que vocês fazem isso na escola? Tu sabe que eu tenho o privilégio, né, de ter profissionais na escola que estão comigo desde que a escola abriu. Nossa! Eu tenho uma turma assim, ó, muito legal, um time de professores assim, ó, muito legais, que eles já conhecem o funcionamento. E eles mesmos, né, vão propagando... Patrimônio histórico. Patrimônio da escola. Eles vão divulgando isso para os colegas novos, né? Nós temos, assim, o manual de conduta, o manual da escola, né? Como é que a escola funciona, né? Então, quem é admitido agora já tem acesso? Já tem acesso, sim. Só entra depois de passar por esse treinamento, né? Então, a gente tem um treinamento de conduta, né? Quais são os desafios da escola, qual é a maneira de se portar, o tratamento com as crianças, com as famílias, né, com os colegas, né, com toda a equipe escolar. Então a gente já tem uma caminhada, um protocolo, né, a ser seguido. Mas isso tudo nós tivemos que desenvolver dentro dos nossos padrões, né? Então foi construído ao longo desses 30 anos. Hoje eu te digo assim que é mais tranquilo, mas sempre tem desafios, né? Porque lidar com pessoas assim não é fácil. Né? Não é fácil, tem pensamentos diferentes, né? Culturas diferentes. Mas eu acho que também esse relacionamento tu vai construindo, né, aos poucos, né? E a maturidade da gente, enquanto gestão, enquanto caminhada, pessoal, enquanto trajetória, facilita isso, né? Porque hoje, assim, quem é que eu estou contratando? Pessoas da idade da Martina, menores que a Martina, né? Menores que o Enzo. Né? Então, tu já tem mais, tu tem uma caminhada, já tem um olhar um olhar né, diferente, né? Então, tem pessoas que começam, daí às vezes uma colega diz assim, ai, prof, não vai dar certo.
Eu digo, mas vamos dar um tempinho para ela. Ela tem jeito. Eu digo, vamos lá. Porque daí hoje eu já consigo olhar assim e dizer, não, mas ela tem jeito. Vamos dar um tempinho para ela aprender. Então, e nisso, assim, tem pessoas que já estão comigo há 7, 10 anos lá, que eu dei essa oportunidade. E eu mexo com as coisas. Lembra que tu não queria que ela ficasse, que tu achava que não ia dar certo? Ela tá aí, ó. Então, assim, esse feeling já, né, para te avaliar, tu olhar e dizer, dá para investir porque ela vai corresponder, ela vai chegar lá, né? Então, isso e é legal essas pessoas que entram também terem o exemplo das pessoas que estão trabalhando lá há mais tempo, né? Olha o quanto de aprendizado. Sempre, né? O profissional mais antigo é o espelho, né? É o espelho. Não adianta, reflete, né? É bem isso. E em relação à evolução da educação, assim, como que era a educação quando a escola começou e como que tá hoje, em que pé que anda? O perfil dos alunos... eu acho que também entra um pouco dessa questão pós-pandemia da influência das telas. Como é que tá tudo isso agora, assim? Como que tu vê a educação ao longo dos anos? Eu acho, assim, que os nossos alunos hoje são tecnológicos, né? Muito tecnológicos. Muito tecnológicos. Nascem já com a tela, né? E a educação também acompanhou. Porque não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Então, assim, a gente vê hoje as plataformas, né, de educação... Todas têm um momentinho lá que a criança vai fazer uma atividade no computador. Né? Então, as crianças dominam aquilo com muita facilidade. Aprendem, né? Muito rápido. Muito rápido. Eles são ligeiros. Eles dizem, prof, faz aqui, ó, prof. Não, prof, vai por aqui. Eu digo, tá, né? Então, eles dão aula pra gente. Então, assim, e isso tá muito presente. E daqui pra frente, muito mais, né? Então, eles pesquisam no Google com uma facilidade. Prof, vai ali no Google, prof. Vai ali, não sei o quê. Então, assim, ó, isso tá muito presente, né? Em tudo na nossa vida, né? Então, não tem como dissociar isso. E o que eu percebo, assim, ó, do pedagógico é que antes era o foco era mais no professor. O professor transmite. Hoje não. Hoje o foco é a criança. A criança traz uma bagagem, né, de conhecimento de casa. A criança é instigada a pesquisar, a procurar, a buscar. Né? São curiosos. Né? Então, a gente recebe crianças muito mais desenvoltas. Né? Crianças que vêm para a escola falando coisas que a gente nem viu, que nem sabe. Tá, mas o que é? Mostra para a prof. Então, assim, ó, não tem mais como tu trabalhar como tu trabalhava. Tu tem que acompanhar essa evolução, né? Não tem outro jeito. Né? Então, isso eu acho bárbaro também, sabe? Que eles nos ensinam muito. E o nosso foco hoje é a criança, é o bem-estar da criança, é aquela criança feliz, pesquisando, buscando, investigando as coisas, investigando o assunto que tu está tratando em sala. A nossa mostra pedagógica é baseada em projetos, né? Então, eles estão estudando lá, uma turma lá estudou sobre os aviões. Então, eles foram conhecer os aviões, eles trouxeram coisas que eles estudaram que eu não sei. Eu digo, prof, como é que tu te viu nisso aí, né? Porque eles vão a campo, né? Então, assim, é muito legal, tá muito dinâmico, né? A educação tá muito dinâmica, né? Então, tu tem que acompanhar, né? Essa história de você só receber o conhecimento, acho que não dá mais, né? Eu vejo pela graduação... não existe mais aquele formato mesmo, onde o aluno senta e recebe o conhecimento, não funciona mais, né? Ele tem que ir atrás. Não prende, né? Não prende, não, e não, eu acho que nem os professores não conseguem mais, né? Eu acho que não cabe mais, né? Não tem... E como que a escola vai atrás das tecnologias, assim, das inovações para oferecer? Porque, de certa forma, isso acaba sendo um atrativo também para os pais, para famílias novas. Como é que vocês fazem para suprir essa demanda, assim, de... Deixa eu até olhar aqui. Eu fiz a minha colinha, deixa eu demonstrar mas aqui. É que, assim, deve ser bem desafiador porque toda hora está surgindo alguma coisa nova. Por exemplo, agora tem tal da inteligência artificial, que a gente luta um monte para aprender a lidar com isso. O que é isso? Que bicho é esse, né? E aí a gente tem que ir acompanhando a evolução. Como é que a escola faz isso? Vai atrás disso para apresentar para as famílias, né? Tu sabe que eu acho que a escola nunca foi só uma prestadora de serviços, né? Então, a escola tem todo o por trás disso, né? Não é só uma prestação de serviços, né? E hoje nós temos, assim, nós adotamos na escola, né, as soluções do PH, né? Que é da Rede Somos, né, de educação. Então, a gente está sempre procurando material de ponta, né? Essa Rede Somos é tipo um apoio, assim, das escolas? A Rede Somos é o apoio, né, das escolas, mas é uma rede
ela trabalha com várias soluções pedagógicas, né? Então tem a equipe, né, de pedagogos, né, que trazem que desenvolvem materiais e tal. Os materiais, conteúdo de ponta, né? Estão sempre atualizados com as BNCCs e tudo, né? Então é o maior grupo, né, do país, é a Rede Somos, que a gente faz parte. E daí nós temos assim, primeiro, né, de tudo, né, que eu acho que é o que atrai as famílias, que é o que a gente tem de carro-chefe, que eu já falei várias vezes, né, mas continua sendo a acolhida, o afeto, o bem-estar da criança, a saúde mental, o cuidar da saúde mental das crianças, do emocional das crianças, né. Então, esse é o nosso carro-chefe. Eu acho que isso é um dos diferenciais da escola mais marcantes, né, e que eu prezo muito, que eu dou muito valor para isso. Cada vez mais necessário também, né? E que a criança tem que estar feliz naquele período que ela está conosco. Ela tem que ser feliz naquele espaço. Porque para ti adquirir conhecimento tem que ser uma coisa prazerosa, tem que ser bom. Né? Então, essa é um dos pilares, né, nossa. E, então, o sistema PH que eu te falei, né? Outra paixão que eu tenho é o programa socioemocional nosso, que é o Líder em Mim. Eu já ouvi falar desse Líder em Mim pelos meus pacientinhos, eles amam. Esse programa, eu te digo assim, eu sou apaixonada por ele, ele é fantástico, ele é simplesmente fantástico. E eu te trazer alguns dados aqui, ó. Ele é a versão, né, do livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey. Então, ele é uma versão para trabalhar com crianças dos 7 hábitos. Hoje eu vejo, assim, grandes empresas, né, como o Sicredi, como a Fundimisa, que trabalham os 7 hábitos com os funcionários. Aí tu imagina os teus filhos trabalhando isso na infância, desenvolvendo esses hábitos na infância. Gente, é muito lindo. É muito lindo. E em 71 países no Brasil, já existe esse programa socioemocional, Líder em Mim, em 7.000 escolas no mundo todo, que ele visa desenvolver, né, então, as habilidades socioemocionais, né, e ele é o único programa socioemocional do mundo que é aprovado pela CASEL. CASEL é um instituto, né, que é autoridade na avaliação de programas socioemocionais. Ele é o primeiro no mundo. Então, isso aí só aí ele já responde o que é o programa Líder em Mim, né? Então, isso é fantástico. E o que traz, a bagagem que traz, os ensinamentos, o desenvolvimento das habilidades que traz o Líder em Mim, é uma coisa assim, maravilhosa. É encantador. Nossa, que legal. Só tem uma das atividades que a gente faz na escola, que é a Barraca da Honestidade. Nenhum dos teus já falaram da Barraca da Honestidade. Eu tenho paixão também por porque é uma atividade, na verdade, dentro do Líder em Mim. Então, os pais trazem isso, eles contam com muito orgulho. É muito legal de ver os pais, a criança complementando, mas os pais trazendo, sabe? Isso. Eles acham... Porque, claro, o filho deve chegar em casa falando e também eu vejo que os pais têm uma integração muito boa com a escola. Então, quando eles contam as histórias, eu acho o máximo, assim. A criança super empolgada, os pais mais empolgados ainda. E é divino, é maravilhoso. Para te ter uma ideia, assim... A Barraca da Honestidade, eles fazem, eles trabalham a questão, né, da honestidade, da retidão, né, e o fazer também, eles têm que fazer. Eles, na turma, eles pensam em alguma coisa que eles vão vender lá na frente, né, então no horário da saída, ontem, acho que era uma vez na semana, cada vez é uma turma. Era o negritinho com cacau. Então, estava lá na frente, daí tem uma caixinha com dinheiro, os potinhos ali para a criança se servir, e a família vai lá e faz o seu troco, a criança faz o seu troco e vai embora. Ninguém está ali para cuidar. E é muito legal. E daí no outro dia, essa turma, eles contam quantos potinhos eles colocaram lá na frente, contam o dinheiro e anotam lá no placar. Vendidos tantos, recebidos tanto, e faltou ou sobrou. Então, se faltou alguém pagar ou não. Então, assim, é bárbaro ver dentro da caixinha. Eu sou a Prof. Magme, eu não tinha dinheiro, mas amanhã eu pago. Bota o bilhetinho. Ai, que amor! Gente, que fofinho! Isso não tem preço. Olha, Deus. eu me emociono. Isso não tem preço. Então, assim, que valores tu tá formando na criança? Que criaturinha que tu vai entregar pro mundo? Sabe, faça o certo mesmo que ninguém esteja olhando. Faça o que é certo. Né? Então, assim, eu acho o programa Líder em Mim... sensacional. Não é à toa que ele é considerado o melhor. Sim. Né? Por essas peculiaridades, sabe? Pelo esse nível de conscientização na criança, de transformação que faz na criança.
É, a criaturinha que vai pro mundo depois, né? Ele é pequenininho, as crianças de imagina. 2 anos, a mãe manda o dinheirinho na mochila e eles passam lá, pegam, botam na caixinha e Sem saem. a noção, né? Coisa mais querida. É genial, é muito legal. Eu tenho muito orgulho desse programa. Muito legal. É uma das coisas assim que me encanta, sabe? Na escola, o trabalho transformador que o E eu vi Lili que faz. vocês têm também um programa que tem prefeito, vice-prefeito, não é? Tem um paciente meu que é o prefeito. Eu digo, nossa, olha que honra, eu tô atendendo um prefeito. Achei o máximo. Tu sabe que isso aí esse programa também é uma coisa assim muito legal, que é a questão da democracia, né? A questão do prometer e cumprir, a lealdade com a pessoa que vota em ti, que tem vai... as eleições, tem né? tudo isso. Então, assim, a gente procura trazer esses valores, né? Não prometo que tu não pode cumprir, né? Então, quando eles se candidatam, né? Primeiro eles são votados pela turma. Então, nessa turma, eu quero ser. Tá? Então, mas a Jéssica também quer ser. Então, eles vão votar. Aí, saiu a Jéssica. Aí, a Jéssica lá vai prometer. Teve um que prometeu ano passado, não, vou dar bala todos os dias. Então, eles têm que passar nas salas e fazer a propaganda, né? Aí, a prof disse assim, tá, mas e como é? De onde que tu vai tirar o dinheiro para comprar a bala? Ah, pois é, né, prof? Então, não pode ser uma... É o que ele gostaria de ganhar todo dia. Eu acho, né? Então, claro, ele queria votos, né? E daí a gente abre essa votação, né? Depois que sai os candidatos, um de cada turma, a gente abre a votação para o público. Então, eles levam familiares, vovó, tio, tia, né? Para as eleições. Então, assim, é bem democrático. Eles fazem reuniões, eles pautam o que eles vão executar daquilo que eles prometeram. Né, o que eles vão fazer. Então é muito legal. É um outro projeto assim que eu me orgulho muito. Esse é um projeto da escola. E eu acho tão bonitinho ver eles se envolverem. É muito fofinho. E daí tem os assessores, né? Aqueles que não ganharam, que se candidataram e nas eleições não ganharam, eles são assessores. Então eles trabalham junto. Tem até tesoureiro, não Tudo. tem um negócio? Eu digo, meu Deus, que completo isso. Nossa. É muito legal. É muito legal. E Maggie... Eu vejo que tu sabe bastante. Mas é que eu tenho muito paciente do criança, assim, e eu vejo o quanto eles são felizes e realizados, bem como tu fala, né? E quando o teu nome surgiu, eu disse, nossa, para mim é uma honra conversar com uma pessoa com tanta experiência, assim, de vida, né? E bem conceituada por todo mundo que a gente comenta, e ter esse modelo de negócio tão estruturado onde as pessoas realmente gostam, e se não gostassem, imagina, não ia ter 30 anos, né? Sim. Então, achei sensacional. Eu digo, nossa, uma luz abriu, assim. Que legal. E daí fora, só para me complementar aqui, então nós temos ainda, né, o ensino bilíngue, né, que ele se formata em 3 horas, né, semanais, né, de aula de inglês, que eu acho bárbaro também, que a criança já sai, diferente da nossa época, nós tínhamos a nossa de lá sem saber nada, né? Então é um formato diferente de trabalhar a língua inglesa, né? A educação financeira é bárbara também. Eles têm educação financeira desde pequenininhos. Então, assim, é muito legal. Começa aí com essa troca, com a compra na barraca. Então, a gente trabalha a educação financeira, eu acho, assim, genial. Porque hoje a gente vê, assim, quantas pessoas, assim, ó, desorganizadas financeiramente. O quanto é importante tu saber organizar o teu financeiro para poder comprar alguma coisa, né? Então, é muito legal também. O pensamento computacional, que é o Mind Makers, né? Que eles aprendem a operar, né, com a Bibot, né? Depois tem o outro que é... Como é que é o nome dos outros? São outros 2, que agora a prof não vai lembrar o nome. Mas que eles têm que aprender a operar. Que eu olho aquilo e digo, meu Deus. Há 6 anos atrás, quando a gente foi buscar o Mind Makers para trazer para a escola, eu fui com a coordenadora para São Paulo, e eles nos colocaram numa sala com um tapete no chão para trabalhar com a Bibot, que é uma abelhinha. Então, tu tem que programar ela para fazer um caminho para chegar lá. Gente, eu achei muito difícil. Hoje, as nossas crianças de 4 anos fazem aquilo, que foi aquela atividade primeira lá que a gente fez brincando. Então, assim, o nível de raciocínio que eles vão adquirindo, que vão desenvolvendo, é muito superior. Muito superior. E hoje eles fazem, assim, ó, caminhos muito mais difíceis. É para a esquerda, é para a direita. E eles fazem. É muito legal estimular isso, né? Proporcionar isso para eles. E fora isso, né? Que tu estava falando os diferenciais, né? A nossa alimentação é toda feita na escola, né? Que também é uma... E seguir os padrões, as recomendações, isso é bem importante, né? Muito importante. E assim, o que eu digo, o que eu sirvo na escola é o que eu sirvo na minha casa. Né? Então, no padrão de qualidade, né? Então, é o que eu sirvo na minha casa e não admitiria de outra forma, sabe?
O horário estendido, né? Que nós temos horário estendido das 7 às 7 da noite, a gente está aberto, né? Oferece almoço na escola, tudo mais. Os pais né? que trabalham, isso é super importante, né? O turno integral, né? E a segurança, né? A nossa escola é super segura, super segura. E a gente, como pai, eu estava comentando contigo, cada vez é uma notícia diferente de alguém que entrou numa escola, de alguém que fez alguma coisa, né? E a segurança é algo que realmente é uma coisa que a gente leva muito em consideração. Né? É fundamental. É assustador as coisas que acontecem, né? Então, a gente tem que se cercar de todo cuidado, né? O controle desde as pessoas que trabalham com a gente, né? Até as pessoas que entram de fora, enfim. Tu sabe que isso eu já fazia, né? Mas agora é obrigatório, né? Tu puxar a ficha corrida da pessoa, né? Cada 6 meses tu tem que... o funcionário tem que trazer a tua ficha, né? A ficha da polícia, que eles chamam, não sei como é que é o nome lá. Tem que trazer, tem que apresentar. Mas isso é ótimo, né? Isso é muito bom. Achei assim que precisa, né? Precisa. Nós trabalhamos com criança, não, e em qualquer lugar. Eu acho que teria que ser uma coisa padrão, sabe? Em qualquer lugar. Tipo, a pessoa que vai trabalhar na tua casa. Sim. Tu teria que ter essa informação também, Sim, né? Então, claro. Eu acho que teria que ser de praxe isso, uma coisa cotidiana, né? É verdade. Beleza, Magmi? Passou aí 1 hora que a gente nem viu. Já passou. Nossa. Passou. Eu queria... Bom, tem algumas coisinhas ainda para te perguntar, mas entre elas, o que tu daria de conselho, assim, para quem quer começar nessa vida da educação infantil, do empreendedorismo? Tem alguma coisa, assim, que tu achou fundamental desde que tu começou até agora? Algo que não pode deixar de acontecer para... Eu acho assim que primeiro, né, é amor pela vocação, né? Tem que gostar disso, porque é bem desafiador. É um processo bem desafiador. Como eu disse antes, os professores não são valorizados, né? Então, eu acho que tem que gostar. Tem que ser uma coisa, um desejo latente. Aquilo ali tem que estar enraizado. E eu acho que ter bem definido quais são os teus valores, quais são os teus pilares, né, que vão reger aquela instituição. Eu acho que isso é fundamental. E não pode se perder nesse caminho, sabe? Porque a partir do momento que tu sabe onde tu quer chegar e que tipo de cidadão que tu quer formar ali dentro, que tipo de história que tu quer que saia dali para fora, né? Eu acho que tem que ser isso muito claro, né? E saber que é um desafio a cada dia, né? Diferente, uma luta, né? diária. É uma luta diária, né? Tá, beleza. E agora umas perguntinhas bem rapidinhas, assim, pra gente fechar. O que tu tem de hábito diário para manter o equilíbrio? Não sei se equilíbrio é a palavra, mas talvez a sanidade mental. Tem alguma coisa que tu faça, assim? Bom, eu acho que tu comentou, né, que é a oração. A oração faz parte, assim, do meu cotidiano e é o que me dá esse alento, sabe? Eu acho que me dá o conforto, aquela coisa da gratidão, de agradecer, de me conectar, sabe? Com Deus, com o divino. Eu acho que esse é o meu... O meu hábito, né? O meu norte, assim, de dia. E tem alguma frase, assim, alguma coisa que te inspira, que tu sempre pensa nela, assim, quando alguma coisa fica difícil? Eu acho que é uma coisa que eu falo sempre para todo mundo e é uma coisa que eu acredito, que é o plantio é livre. A colheita é obrigatória. Então, a gente semeia o grão que tu quiser, a sementinha que tu quiser colocar na terra. Agora, tu tem que saber que tu vai colher aquilo que tu semeou. Né? Então, eu acredito muito nisso. Não tem como tu semear espinho e querer colher rosas. Né? Então, eu acredito nessa lei divina. Né? Eu acredito que tu tem que tentar ser melhor a cada dia. Né? Fazer o melhor. Né? Então, isso eu pauto a minha vida nisso também. Na consciência. Não ajo assim porque... Mas eu ajo assim porque eu acho que é o certo agir assim, né? Melhorar a cada dia. Isso aí. Ser melhor a cada dia, né? Amém. E Magmi, para fechar mesmo agora, o que tu gostaria de deixar como legado, assim, para Magmi mãe, da Martina e do Enzo, para a avó da Fernanda, para Magmi diretora, né? O que tu gostaria, assim, de deixar para eles? Eu acho que na vida, tudo que tu fizer com amor, eu acho que o amor, assim, ó, transcende. O amor por si só dá certo. Né? Então, assim, até quando tu tem que fazer alguma coisa que é mais difícil, se tiver amor ali, tiver amor no coração, tiver um pouquinho do teu coração, a coisa flui diferente, a energia que brota é diferente. Então, assim, colocar amor em tudo que tu for fazer. Acho que essa é a receita. Que bonito. Obrigada.
Obrigada, Magmi. Obrigada mesmo por essa conversa. Tinha certeza que ia ser de muito aprendizado, assim. Realmente as pessoas têm razão quando falam bem de ti. Obrigada. É uma pessoa que inspira mesmo, né? E foi uma honra poder conversar contigo. Muito obrigada. Foi meu, obrigada querida. pelo teu tempo. E eu queria te pedir para deixar os teus contatos, como que as pessoas fazem para achar a escola, para te achar. Que joia. Antes disso, né, eu quero agradecer, né, a oportunidade, Jéssica. Para mim foi um prazer dividir contigo, né, com todo mundo que te assiste, a minha trajetória, que eu me orgulho muito. Muito obrigada pelo privilégio de conversar contigo. E a escola, né, fica na Bento Gonçalves, né, ali pertinho do Clube Gaúcho. Tem o nosso Instagram, que é Criança e Companhia, e o nosso telefone, né, 3313-3388. Vou ter o maior prazer em receber essas mãezinhas lá para conhecer o nosso trabalho. Beleza. Muito obrigada. Obrigada a você, mesmo. querida. Pessoal, estamos encerrando o nosso podcast Entre Papéis. Eu vou te pedir, se você está nos assistindo, para curtir, compartilhar com as pessoas que tu gosta. Se essa conversa fez sentido para ti, se inscreve no canal. A gente fica muito feliz que você possa acompanhar e compartilhar com as pessoas. Obrigada e até a próxima.